Olá e seja bem-vindo à nossa aula de resumo sobre integração, gerenciamento da integração, isso mesmo. Bom, você já viu todos os processos, já assistiu às aulas de integração, espero que você tenha ficado bem claro como é que é o funcionamento desses processos. E acima de tudo, porque eu acredito que essa seja uma das áreas mais difíceis de a gente compreender, especialmente para quem vai fazer os exames de certificação PMP e CAPM. Sabe por quê? Porque eles têm características de serem processos que estão, na verdade, ali num alto nível, como se fossem macroprocessos, supervisionando, coordenando, controlando cada uma das grupos de processos e os processos que compõem as outras áreas do conhecimento. Então muita gente fica em dúvida em relação a isso. Ao desenvolver o plano do projeto, por exemplo, para que serve aquilo? Sendo que depois eu tenho um processo de desenvolver o plano para cada área do conhecimento, porque aí eu tenho planejar o escopo, que vai fazer o plano de gerenciamento do escopo, planejar o gerenciamento do tempo, planejar o gerenciamento do custo. Então, todos os outros processos possuem pelo menos um processo de planejamento. Então, para que eu preciso do 4.2, integração, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto? Porque é exatamente esse processo que coordena os outros e garante que eles vão conseguir se somar depois, se integrar de uma maneira coerente, de manter a coesão do nosso plano de projeto. A mesma coisa na execução do projeto. Muita gente pergunta, tá bom, para que eu preciso daquele processo 4.3, orientar e gerenciar o trabalho do projeto? Sendo que, na verdade, eu já tenho um processo para mobilizar a equipe, já tenho um processo de comunicação, já tenho um processo de aquisições. Exatamente porque este processo coordena toda a execução, garante que o plano está sendo executado, que as entregas estão acontecendo, que os dados de informações de desempenho do trabalho estão sendo capturados. E aí sim, a gente tem em paralelo o controle, onde tem dois processos de integração, que são o monitorar e controlar o trabalho do projeto. Na verdade, ele é composto de todos os outros processos de controle, como a gente vai ver nesta aula de resumo aqui. E o controle integrado de mudanças está preocupado que você mantenha a configuração, mantenha, quando houver alguma mudança, você faça a análise do impacto, tenha as aprovações e aí sim implemente. E no encerramento do projeto, a gente tem o encerrar o projeto, que envolve o encerramento administrativo e o encerramento de contratos. Vamos dar uma olhada, então, no resumo dessa aula. Bom, esse aqui é o nosso OneNote, e o que eu fiz aqui, na verdade, foi colocar alguns vídeos de referência que eu acho que vai ser bem bacana, porque quando você vê os processos serem executados, fica mais fácil de você conseguir entender. Esses vídeos aqui são muito bacanas, do professor Alonso Soler, grande amigo Alonso, tem inclusive um livro sobre a Rosalina, publicado pela Brasport, e ele coloca aqui alguns exemplos de projetos que estão acontecendo ali. A Rosalina e o Piano, que tem o parte 1 e parte 2, coloquei os links aqui para você e tem no YouTube também. E o Rosalina e os 1001 Erros, que também está disponível no YouTube. As grandes perguntas para a gente pensar quando está assistindo esses filmes de projeto, e eu coloquei uma lista de filmes para você logo aqui, de dever de casa para a gente poder assistir, já vou te mostrar. E queria pedir também que você indicasse quais filmes você acha que tem a ver com um gerenciamento de projeto para a gente poder estudar juntos, né? Poder conhecer melhor e conseguir ver esta parte da execução, porque muitas vezes a gente tem o planejamento já na cabeça, entende os processos, mas como não tem a oportunidade de participar de um projeto no momento ou de ver um projeto sendo executado, fica menos claro como é que esses processos trabalham. Então, se preocupar como é que foi o planejamento desses projetos, né? Especialmente aqui o do Rosalina, como é que foi o planejamento disso e os principais aspectos de execução, monitoramento e controle. A gente deve pensar também na iniciação desse projeto, como é que nasceu até o seu encerramento, o fim deste projeto aqui. Isso nos leva a um resumo muito importante aqui para a gente, que é o que acontece em cada uma dessas coisas: elaboração do termo de abertura do projeto, plano de gerenciamento do projeto, execução, modificação do plano, encerramento do plano. Bom, vamos pensar aqui, quem faz o termo de abertura do projeto? Diz aí para mim, quem faz? Quem faz? Então nós temos aqui o patrocinador do projeto. Ele é o elaborador desse termo de abertura. Ele pode até pedir para alguém escrever para ele, mas como ele assina, ele é o aprovador, nós dizemos que ele elabora isso. E quem elabora o plano de gerenciamento do projeto? Vamos colocar aqui que ele é o responsável. Ele pode até obter a colaboração aqui, né? Pode até haver a colaboração ou consulta do gerente do projeto, mas muitas vezes ele ainda não está
disponível. Ele só vira gerente do projeto depois do termo de abertura do projeto. Na elaboração do plano, quem é o responsável? Você, gerente do projeto, é o responsável. E a equipe aqui colabora ou ajuda. Vou colocar aqui como ajuda. E o patrocinador? O patrocinador ele é informado e pode ser que ele aprove. Isso depende muito do seu patrocinador, então aprova. Na execução, quem é o responsável? O responsável é o gerente do projeto. A equipe executa, mas você tem que estar coordenando ali, orientar e gerenciar as atividades de trabalho. Aqui, executam. Então, a nossa equipe vai estar executando. E esse nosso patrocinador é informado, certo? Informado sobre o andamento. O encerramento do projeto. O patrocinador aprova. O nosso gerente do projeto é o responsável. E a equipe aqui ajuda também. Então, isso aqui é uma tabelinha que mostra para a gente as principais coisas que estão ocorrendo na integração. E eu coloquei aqui novamente os nossos processos. Queria que você desse uma olhada muito boa nesses nossos processos aqui para você cada vez mais entender. Então, os processos de integração, você está vendo que tem um processo de integração em cada área aqui. Desenvolver o termo de abertura. Esse aqui é bem claro para a gente, que é a autorização inicial do projeto, que a gente tem o projeto encomendado, autorizado, gerente do projeto designado. Aí isso aqui está ocorrendo durante todo o planejamento. É um processo daqueles processos ongoing, está ocorrendo durante todo o planejamento, está ocorrendo em paralelo com os outros. Na hora que eu estiver executando este aqui, eu estou fazendo este também, porque esse plano inteiro vai ser um plano subsidiário. Na hora que eu estiver fazendo este planejar o tempo, eu estou executando também o nosso 4.2. Então, em cada processo de planejamento, deixa eu tirar aqui as figurinhas para ficar mais claro para a gente. Em cada processo de planejamento que a gente tem, nós vamos estar executando também o 4.2. Então, aqui, planejar o escopo, planejar o tempo, planejar o custo, planejar a qualidade, planejar os recursos humanos, planejar a comunicação, planejar as aquisições, planejar os riscos, planejar as partes interessadas. Todos esses são planos subsidiários do plano de projeto. Então, precisa haver a coerência entre eles aqui, né? E isso é garantido pelo nosso processo de integração. Quando eu tiver passado por todos os processos de planejamento aqui, lembrando que esses nossos processos de planejamento aqui também, eles são iterativos e progressivos, né? O que significa? Significa que eu conheço mais sobre o meu plano de projeto à medida que eu estou elaborando os nossos planos de projeto. Então, eu vou desenvolver isso aqui o tempo inteiro. Então, a gente tem isso aqui iterativo e progressivo. Quando eu salvar a minha linha de base do projeto aqui, linha de base dos nossos planos, aí eu tenho todas as linhas de base, eu posso começar a parte de execução, orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Então, orientar e gerenciar o trabalho do projeto é o processo de execução que mobiliza a equipe, faz a garantia da qualidade, gerencia as informações à comunicação, faz as aquisições e cuida das partes interessadas. E aqui nós vamos estar basicamente neste processo aqui executando o plano. Então aqui sai o plano e os seus planos então subplanos, e aqui eu vou executar o plano. Então executa o plano. Daqui da execução saem entregas e dados de desempenho, que vão ser entregas e dados de desempenho que vão ser entradas para o controle. Entregas e dados de desempenho, eu vou querer saber aceitações, se o controle do escopo, o controle do cronograma, o controle do custo, controle da qualidade, controle da comunicação, controle dos riscos, controle das partes interessadas e das aquisições. Todos esses processos aqui se relacionam ao 4.4, monitorar e controlar o trabalho do projeto. Então, eu vou monitorar todos os aspectos do projeto, escopo, tempo, custo, qualidade, cada um deles aqui. Então, este monitorar e controlar o trabalho do projeto, ele provê relatórios de desempenho. Então, ele está preocupado com desempenho, performance. Se eu estou atrasado, se eu estou adiantado, se estou gastando mais, se eu estou gastando menos, se eu tenho muito defeito, se eu tenho entregas que estão com problema, enfim, todos os aspectos aqui do nosso projeto, certo? E isso é coordenado e supervisionado pelo 4.4. O que faz o nosso 4.5?
ele cuida das mudanças. Análise do impacto, aprovação ou rejeição. E, se for aprovado, a gente tem o replanejamento. Replaneja. Replaneja. E aí faço o replanejamento e volto para a execução para poder implementar aquela mudança. Legal? Então, a gente tem 2 processos aqui nesta área. E aí nós temos que coordenar tudo isso durante o nosso controle. E no final do projeto nós temos o encerrar o projeto ou fase aqui que está preocupado agora em poder identificar as atividades de encerramento, transição, aceitação, lições aprendidas, documentação e fazer o encerramento aqui do nosso projeto. Legal? Então é importante a gente entender muito bem essa área de integração. Ela está ocorrendo em paralelo com as outras áreas, como eu te falei. Na verdade, os outros processos é que realmente colocam informações ou entradas para que os processos de integração possam ser executados, e é dessa maneira que a gente tem a nossa integração do projeto aqui. Vai ficar mais claro à medida que a gente passar pelas outras áreas do conhecimento. E eu queria sugerir para você uma lista de filmes. Eu coloquei alguns filmes aqui. Esse filme, O Voo da Fênix, ele é muito bacana, porque é um avião que caiu, salvo engano, na África. Eu já assisti esse filme há algum tempo atrás e uso parte deles para a gente poder fazer dinâmicas de gerenciamento de projetos. Então, Voo da Fênix. Aqui tem o link do trailer dele no YouTube. Eu já vou mostrar que eu deixei as páginas abertas. É um filme muito bacana, um filme antigo, mas que mostra. Eles caíram num deserto, caíram na África, salvo engano. E aí o projeto é que eles só podem sair de lá se eles construírem um avião novo com as peças que estavam lá. O projeto é esse. Um filme muito bacana, baseado em histórias reais, é o Pentagon Wars. Eu já li o livro do autor que escreveu isso aqui. Ele é realmente um produto que foi desenvolvido, o Bradley. É um veículo de transporte de tropas, foi usado no Afeganistão, foi usado no Iraque na década de 90. Demorou muito para ser desenvolvido e tem vários problemas que é interessante a gente ver no exemplo do filme aqui, como é que isso aconteceu. Outro filme bem bacana é o Asterix e Obelix Missão Cleópatra, sobre construção também. Ele é bem bacana, é mais de comédia aqui, tem muita brincadeira nesse filme, nos outros também. Mas ele mostra essa construção de um projeto que é muito bacana. E filmes que eu sempre recomendo, e esses aqui são interessantes porque eles são abertos, né, são documentários. Tem os documentários do Obras Incríveis, documentários de construção do National Geographic e de outras fontes aqui. Esse Mega Construções, que é muito bacana. Esse projeto em particular aqui é um projeto que eu uso muito e um projeto fantástico. Tem documentação dele, tem vários alunos que já criaram os planos de projeto para a construção de um aeroporto baseado nesse aqui. E é muito legal, porque aí você tem a chance de poder ver como funciona um projeto de verdade. Vamos dar uma olhadinha nesses nossos projetos. Vamos dar um cliquezinho aqui, eu já deixei eles abertos, só para você poder dar uma olhada, né? Então tem o trailer do Voo da Fênix aqui, está completo até lá no YouTube. É um filme de 1965. Acredito que deve estar com distribuição gratuita, mas você dá uma olhada nele aí. Tem o filme do Pentagon Wars, que tem uns pedacinhos dele, e salvo engano também por ser um filme antigo, também já está sendo disponibilizado gratuitamente, mas verifica aí onde você consegue assistir ele. Asterix e Obelix, aqui está só o trailer. Eu acredito que o filme também, por ser um filme antigo, está disponibilizado, mas esses que são de documentários eu tenho certeza que estão disponíveis gratuitamente, eles são muito bacanas. Mostra toda a construção e os desafios da construção da Ponte de Millau. Essas obras incríveis aqui são muito bacanas. Esse do aeroporto de Hong Kong é um dos melhores documentários que eu já vi, é muito, muito bacana. Vale a pena você dar uma olhada, você vai ver a construção, que só podia ser noturna, os problemas que a gente tem para poder cuidar ali de aspectos do projeto relacionados a ambiental, aspectos políticos, dos mais diversos. É muito, muito interessante. Legal? Bom, então fica essas dicas de filme, de dever de casa, que você possa também colocar suas dicas de filme, exercitar esses aspectos de integração do nosso projeto, fazer as questões que estão aqui. Eu vou começar já a disponibilizar os nossos simulados completos em breve para você começar a fazer o simulado de cada área, não só as questões, porque tem um limite de questões para cadastrar aqui no quiz do Hotmart, e aí você só consegue colocar, salvo engano, 15 questões, 10 questões, algo nesse sentido, e sempre de A, B, C, D, E. Então, as questões do PMI são assim, A, B, C, D,
Mas só que eu gostaria também de colocar algumas questões para você refletir e escrever dissertativas. Então vou colocar como anexo nas aulas daqui para frente. Legal? Um grande abraço e até a próxima.